Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Espaço Livre, programa de entrevistas da TV Câmara São Paulo. Mais uma vez eu lembro que você pode participar, sugira um tema ou um entrevistado. Envie sua mensagem para a gente pelo WhatsApp. O número é muito fácil, aparece agora na tela, 11 9 8158 7431. Anotado? Eu aguardo a sua mensagem. Bem, hoje no programa nós vamos falar sobre imigração em São Paulo, como a cidade tem recebido os estrangeiros, as políticas públicas incluem quem busca refúgio, qual é o cenário atual? Para falar destes assuntos, eu recebo o Guilherme Otero, coordenador adjunto de políticas para migrantes da Prefeitura de São Paulo. Guilherme, seja muito bem-vindo à TV Câmara São Paulo e ao Espaço Livre. Muito obrigado. Talvez em razão de oportunidades de trabalho, ausência de conflitos e uma boa receptividade, dá para dizer que o Brasil, mas especialmente São Paulo, vive um fenômeno semelhante ao que viveu os Estados Unidos, o Canadá e a própria Austrália? Olha, Daniel, eu diria que, primeiro, a gente sempre costuma dizer que, apesar dessa imagem que o Brasil e a cidade de São Paulo sempre tiveram, a gente ainda está muito atrás em políticas para receber os imigrantes e refugiados que chegam aqui, né? A gente sempre costuma dizer que, na verdade, a cidade de São Paulo e o Brasil não são assim tão acolhedores para os imigrantes, porque mesmo aqueles fluxos históricos que vieram no século XIX e XX para o Brasil também passaram por muitas dificuldades naquela época, e algumas até muito semelhantes ao que os imigrantes passam hoje em dia, né? Então é também um pouco nesse sentido que a gente procura criar políticas para finalmente responder a esse desafio que hoje é global, né? Todas as cidades e todos os países do mundo são de alguma forma afetados pela migração, seja porque os seus cidadãos saem, seja porque novos cidadãos vão entrando, né? Mas muitos falam que São Paulo viveu um boom da imigração. É um exagero falar em boom? Qual é o panorama da imigração na cidade atualmente? Eu não diria que é um exagero falar em boom, de fato, principalmente desde a virada do século, mas assim, especialmente a partir de 2010, né? O fluxo de imigrantes e de refugiados para São Paulo de fato cresceu muito, né? Especialmente as solicitações de refúgio, né? Com números aí de mais de 900% de aumento de solicitação de refúgio, né? Então não é um exagero dizer isso, a cidade realmente tem recebido muitas pessoas e esses imigrantes, esses novos paulistanos, eles também parecem ter ficado cada vez mais visíveis, né? Então a mídia tem se interessado mais, a sociedade tem se interessado mais. Então quando você joga o holofote ali, realmente parece que é uma realidade nova, mas que na verdade sempre esteve, né, presente na cidade. O que mudou foi de onde essas pessoas vinham, né? Agora você vê muitas pessoas, por exemplo, do Senegal, do Congo, Angola, Bangladesh, que antes as pessoas não percebiam muito, né? A gente sempre falava muito, seja dos imigrantes europeus, seja dos nossos imigrantes latino-americanos. Principalmente né? Os bolivianos, paraguaios. Exatamente. Então você vê que não só o número aumentou, mas também diversificou esses fluxos. E você tem um cenário já bastante diverso mesmo da população imigrante aqui. E quando eles chegam a São Paulo, muitos são recebidos e acolhidos por organizações não governamentais e também por projetos ligados a igrejas, especialmente a Igreja Católica. Como se dá essa sobreposição de atuações? Dá para considerar que um complementa o outro? Isso é verdade. Assim, a coordenação de imigrantes, por exemplo, existe desde 2013. Né? Antes disso, não havia nenhum outro órgão na prefeitura que tentasse reunir e dar um sentido mais coeso então, para as essa políticas. coordenação foi criada na gestão do prefeito Fernando Haddad. Exato. E é subordinada a qual secretaria? A Secretaria de Direitos Humanos. Perfeito. Então, antes disso, você não tinha muitas políticas para migrantes, e isso é uma realidade meio que compartilhada no Brasil inteiro. Só que os imigrantes sempre vieram para cá. Então, quem fazia esse trabalho, né, há já muitas décadas, inclusive, realmente são as organizações não governamentais, especialmente ligadas à Igreja Católica, mas também, por exemplo, as mesquitas islâmicas, elas recebem muito, por exemplo, também fazem um trabalho de acolhimento com os imigrantes muçulmanos.
Então, eles sempre, né, tomaram esse protagonismo em vista à ausência de políticas, né, até então. E quando quando a prefeitura assume esse desafio, é também assumir a responsabilidade pela população imigrante, que é, na nossa visão, um papel do Estado, né? A política migratória não pode ser só para decidir quem entra ou quem sai, mas é também para cuidar e para um estilo mais amplo de quem aqui entrou e quem aqui ficou, né? O nosso trabalho não substitui de forma alguma o trabalho que as organizações não governamentais realizam, né? O trabalho delas é muito importante e elas continuam atendendo centenas de imigrantes todos os meses, né? O que nós procuramos fazer é puxar um pouco da responsabilidade. Então, é importante que a prefeitura, por exemplo, também tenha os seus centros de acolhida especializados e também oferte serviços especializados à população. Então, como é essa atuação? Resume-se aos centros de acolhida ou não? Não resume-se a isso, né? É uma atuação mais ampla. Os centros de acolhida talvez sejam os que mais chamam a atenção, né? Nós temos atualmente 3 que são ligados à prefeitura, né? Com mais ou menos 340 vagas destinadas somente a imigrantes e refugiados. Nós também temos um centro de referência que busca dar orientações gerais, ajuda na regularização, acolher denúncias de violações de direitos humanos, encaminhar para curso de português, procurar fazer uma intermediação trabalhista. Oferecemos também curso de português com parceiros, através do Pronatec, por exemplo. Nós procuramos auxiliar na regularização de feiras, por exemplo, de imigrantes, apoiar as festividades, promover capacitações, sensibilizações com servidores públicos para melhorar o atendimento. Então, a nossa política, apesar do CRAI, né, que é o Centro de Referência e Atendimento a Imigrantes, ser sempre a que mais aparece, ela é bem mais ampla do que isso. E esse trabalho, né, como eu falei, não substitui o das ONGs, mas ele vem complementar e a gente espera que, conforme a política para imigrantes da cidade vá amadurecendo, esse trabalho se encaixe melhor, inclusive também com o governo estadual e o governo federal, que também atuam na área. Perfeito. Guilherme, e quais são os desejos, os anseios de quem chega ao Brasil? A principal motivação ainda é uma oportunidade de trabalho ou não? Sim, né? Acho que uma forma de resumir isso, que muitos imigrantes, das pessoas que estudam esse tema, né, resumem, a pessoa ela sai do seu país de uma forma forçada ou não, né, seja forçada por conflitos ou perseguições, ou mesmo por falta de oportunidade de trabalho, né, para concretizar o seu projeto de vida e procurar uma vida mais digna, seja através de um melhor trabalho ou estudando aquilo que ela quer estudar e que talvez não tivesse oportunidade de estudar no seu país de origem, seja mesmo por uma questão de sobrevivência, que isso é muito concreto também, né? As pessoas falam que os refugiados e os solicitantes de refúgio saem do seu país, não é porque eles correm um risco de vida ali, é mais grave, eles simplesmente não podem voltar porque realmente a vida deles está seriamente comprometida, então não é uma escolha, né? Eles precisam vir porque, independente de se tem trabalho ou não tem, independente se tem lugar para ficar ou não tem, ficando no lugar de onde eles nasceram, realmente não é mais uma opção. E você tem, assim como os fluxos são muito diversos em questão de raça, cor, língua, cultura, enfim, e geograficamente também são muito diversos pelos motivos que trazem as pessoas para cá, né? E qual é a percepção do estrangeiro para com o paulistano ou para a cidade? Estamos recebendo bem essas pessoas? Teria que perguntar direto para eles, mas o que a gente escuta muito é que você também tem experiências bem diversas, né? Muitos deles chegam aqui, ficam impressionados com a diversidade da sociedade brasileira, que de fato é muito diversa, ficam muito impressionados com a receptividade de algumas pessoas, que talvez você não encontre em outros países, pelos quais essas pessoas muitas vezes já passaram, né? Também isso tem documentado, tem gente que fala, ok, em muitos países da Europa, a pessoa é vista de uma forma bem mais, o preconceito é muito maior, a xenofobia é muito mais forte, e por mais que lá tivessem melhores oportunidades de trabalho, o Brasil isso fica um pouco mais atenuado, até pelo nosso histórico de imigração.
Mas outros também têm experiências muito negativas, né? Assim, também é muito evidente que os imigrantes não brancos, né, sofrem mais na sua integração aqui em São Paulo. Então você vê muitos casos, né? A gente fica muito feliz quando vê os paulistanos se mobilizando para receber melhor essa população por forma de doações, auxílio, trabalho voluntário, em várias formas. Mas ainda tem algumas pessoas que tentam recusar essa nova realidade, né? Estamos chegando ao final do primeiro bloco do programa, mas eu preciso fazer uma pergunta. Assim, com pessoas de culturas tão diferentes, de línguas tão distintas, como a cidade se preparou para essa nova realidade, especialmente no que tange à questão linguística? Primeiramente, sim, sem dúvida nenhuma, a primeira grande ação necessária a isso é ofertar cursos de português, né, gratuitos e acessíveis para a população, para que eles possam aprender o idioma. A gente recomenda e sugere muito fortemente isso, né? Também nós fazemos trabalhos com os servidores municipais para tentar, né, criar formas de superar essas barreiras linguísticas e culturais. E futuramente também a gente vislumbra oferecer um programa de cursos de idiomas, né, para os próprios servidores, para que eles possam atender melhor a população, especialmente em inglês, espanhol e francês, que são as grandes línguas dos imigrantes que têm chegado aqui. Perfeito, legal. Eu estou entrevistando o Guilherme Otero, ele é coordenador adjunto de políticas para migrantes da Prefeitura de São Paulo. Vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais Espaço Livre. São apenas 3 minutos. Até já! Estamos de volta com o Espaço Livre e hoje o assunto são as políticas públicas para incluir os imigrantes aqui na cidade de São Paulo. Comigo, na entrevista, Guilherme Otero, coordenador adjunto de políticas para migrantes da Prefeitura de São Paulo. Guilherme, recentemente, a Prefeitura de São Paulo enviou à Câmara um projeto de lei que cria a política municipal para a população imigrante. E o objetivo, então, é transformar em política de Estado e não de governo. Em primeiro lugar, que ações são essas e qual é a diferença? O projeto de lei, ele procura, como você falou, ele procura dar diretrizes, né, e colocar as diretrizes e os princípios da política que a gente vem implementando, justamente para transformar, para que, né, haja uma continuidade, né, e transformar aquilo que é próprio do governo atual, para que tenha, né, continue sendo feito nas próximas gestões. E por que isso é importante? Porque no Brasil a gente ainda não tem uma política nacional para a migração consolidada, né? Você tem uma série de ações, né, importantes por parte do governo federal, mas ainda são ações muito pontuais, muito reativas e que não configuram uma política muito sólida, especialmente na integração dos imigrantes. Então esse é o primeiro passo para explicar a importância dessa política aqui no município, né? Até onde a gente sabe é a primeira do Brasil inteiro, e isso a gente, né, espera que possa estimular outros municípios e o próprio governo federal e outros governos estaduais a fazerem o mesmo. Dentro desse projeto de lei, você tem, acho que os pontos principais, primeiro são os seus princípios, ou seja, ele procura não criminalizar a migração, né, deixar claro que migrar é um direito e que essas pessoas, elas têm o seu direito de serem bem acolhidas na cidade, né? E igualdade de direitos entre brasileiros e estrangeiros, como inclusive está dentro da Constituição. Então, acho que esse é o primeiro passo. Ações, para citar exemplos assim, de ações mais concretas que estão previstas no projeto de lei, por exemplo, a capacitação constante, né, dos servidores municipais para melhorar, né, cada vez mais o atendimento a imigrantes, seja num posto de saúde, numa escola, num centro de acolhida, para garantir que todos eles possam acessar esses serviços, assim como os brasileiros, né? Ou seja, nenhum direito a mais, mas também nenhum direito a menos que nós aqui já temos. Uma outra ponto, acho que muito importante, é a institucionalização do CRAE, que é o Centro de Referência e Atendimento a Imigrantes, para que ele, né, seja mantido dentro da Secretaria de Direitos Humanos e continue ofertando os seus serviços. Cursos de português também estão previstos
E eu acho que, ao meu ver, que é um dos pontos mais interessantes, é a criação do Conselho Municipal de Imigrantes, né? Que ainda não existe, né? Você tem na cidade vários conselhos diferentes, né? Idosos, juventude, LGBT, ainda não existe um de imigrantes, então essa lei ela coloca isso, né? E vai ser super importante porque pela Constituição os imigrantes não podem votar nem ser votados, então a gente garante, ao menos no nível municipal, na etapa de formulação de políticas públicas, a participação dos imigrantes aqui na cidade. O padre Paulo Parisi, que é o diretor e responsável pelo projeto Missão Paz, que é ligado à Igreja Católica, ele veio aqui ao Espaço Livre e disse que falta uma legislação que defina melhor os direitos de quem vem morar aqui no país. E ele disse na ocasião que a lei vigente é do período da ditadura militar, salvo engano, de 1980. E aí, o texto da lei, disse o padre, refere-se ao imigrante como uma ameaça. Muita gente ainda pensa dessa maneira. Que leitura você faz? Não, essa interpretação está corretíssima. A lei, ela parte do pressuposto de que o imigrante, qualquer imigrante, é a priori um problema, né, aqui dentro do Brasil. Seja um problema à segurança nacional, né, ou ao mercado de trabalho brasileiro, ou seja, aquele velho discurso do imigrante Eles vão tirar os nossos postos de trabalho. Exatamente. Então, essa lei, ela é toda construída e toda desenhada em torno disso, né? Ou seja, garantir que o imigrante fique sempre controlado, né? E que não seja uma ameaça nesses vários âmbitos da vida aqui no Brasil. Isso como você bem falou, é uma legislação de 1980, era um outro contexto, não só político, mas mesmo migratório no Brasil, né? Então, hoje nós temos um outro cenário completamente diferente. Você tem, como eu falei, imigrantes vindo de vários lugares e, no nosso ver, ele só tem a contribuir. Essa lei, ela dificulta a integração dos imigrantes, dificulta o acesso aos direitos que eles têm garantidos na Constituição e dificulta que eles possam contribuir para a sociedade brasileira, né? Então, ela precisa ser revista, né, com urgência, isso é um consenso em todo mundo que trabalha com o tema, para permitir que os imigrantes possam dar a sua contribuição ao Brasil e tenham, né, grande prioridade, os seus direitos garantidos como cidadãos e seres humanos. Guilherme, em meio a uma crise que envolve justamente esse tema na Europa, São Paulo se espelhou, se inspirou em alguma cidade europeia para montar essa política ou não necessariamente? Foi a demanda do dia a dia que fez com que a prefeitura se organizasse? Eu diria que foi um pouco desses vários elementos, né? A demanda do dia a dia, né? Como eu falei, antes de 2013 não existia coordenação. Então, quando ela foi criada, você vê já uma série de demandas que estavam muito atrasadas, né? Então, a gente teve que lidar com essa conjuntura diária e cotidiana e procurar dar respostas a isso da melhor forma possível. Ao mesmo tempo, a gente se inspirou. Eu diria que na Europa a grande inspiração foi Portugal, né? Portugal tem uma política de imigrantes muito boa e a criação do nosso CRAI foi muito inspirada nos centros que eles têm lá em Portugal. Outros bons exemplos, a cidade de Barcelona, por exemplo, tem uma política de imigrantes há muitos e muitos anos já, né? E tem desenvolvido políticas interessantes nisso. Mas eu acho que, em termos de princípios, a Europa não é tanto o caminho a se olhar. Eu acho que a América Latina tem exemplos mais interessantes. Que cidades trabalham bem com esse tema? Eu não diria cidade, eu diria... Países. Argentina, Equador, assim, são grandes referências. Política municipal de imigrantes é uma coisa que poucos municípios fazem, da forma como a gente está fazendo aqui. Realmente costuma ser uma competência nacional, bem centralizado nos governos federais. Mas aqui na América Latina você tem uma visão maior de garantia do direito de imigrar e de garantia dos direitos humanos dos imigrantes, né? Seja enquanto trabalhadores ou não, né? Então, eu acho que a nossa inspiração é muito mais aqui regional do que europeia ou mesmo norte-americana, que, apesar de, sem dúvida nenhuma, bons avanços e bons exemplos, ainda está muito dentro
da lógica da segurança e da proteção étnica, da proteção do mercado de trabalho e dos valores da sociedade europeia. Guilherme, eu preciso voltar ao tema do trabalho, porque muitos empresários têm se interessado pela mão de obra de estrangeiros. E aí eu te pergunto, qual é o real interesse? É a mão de obra especializada? Talvez a possibilidade de ter um funcionário com uma segunda língua? Ou, na verdade, mão de obra barata? Eu diria que vai depender muito do setor, né, que a gente está falando. A gente sabe que no Brasil você tem ainda uma certa carência de profissionais, né, super especializados e que, sem dúvida nenhuma, são muito interessantes para as empresas que trabalham com, por exemplo, tecnologia de ponta aqui no Brasil, né? Então de fato, existem vários profissionais que vêm aqui trabalhar por conta dos seus conhecimentos. Então, isso é um fator. Com relação à mão de obra barata, eu acho que esse é um dos grandes desafios. Não é um desafio, é uma das grandes chaves para entender os fluxos migratórios, né? Porque, realmente, não há dúvida de que a mão de obra imigrante é muito interessante para alguns setores da economia, de mão de obra mais intensiva, né? Seja no campo, seja na indústria, até porque esse regime de direitos dos imigrantes sempre é muito incerto e mais facilmente violado, você consegue colocar condições de trabalho piores e salários mais baixos. E isso acontece no Brasil, não conheço nenhum país no mundo onde isso não aconteça. E essa exploração da mão de obra imigrante também sempre está muito ligada a legislações mais restritivas. E uma maior xenofobia, um maior preconceito, né? E aí, quando você pensa nas duas coisas juntas, elas começam a fazer sentido, né? Ou seja, legislações que perseguem os imigrantes e não garantem direitos a eles são muito interessantes a empregadores que querem uma mão de obra mais barata. Então, elas costumam andar bem casadas e facilitam a exploração dos imigrantes, né? Então, a lógica que a gente quer trazer aqui para a cidade de São Paulo e a gente espera que futuramente no Brasil inteiro, superar essa exploração, no sentido de que os imigrantes têm os mesmos direitos e não devem receber a menos por causa disso. Certamente. Olha, o papo está muito bom, entrevista muito importante, mas estamos chegando ao final do Espaço Livre de hoje, mas é importante, Guilherme, que você compartilhe com o nosso público a seguinte informação. O paulistano que tenha cruzado ou conheceu um imigrante na rodoviária ou mesmo pela cidade, ele quiser dar uma força, sentiu que o imigrante está perdido, o que ele pode fazer? Olha, nesse caso, eu recomendaria fortemente que as pessoas conversassem com esse imigrante, porque eu acho que ele vai perceber que a gente muitas vezes tem um pouco de medo ou até fetichiza um pouco essa questão do imigrante, mas quando você conversa com as pessoas, você percebe que não são nada mais, nada menos do que gente muito parecida conosco, só que veio de outro lugar, fala outra língua e tem uma cultura e uma formação diferente. Mas no fundo somos todos, a gente fala sempre, é um lema nosso, né? Somos todos migrantes. E quando você conversa com as pessoas, você percebe inclusive as suas próprias origens, né? Também essa é uma recomendação, né? Lembra de onde vieram seus pais, avós ou bisavós, e você vai perceber que, no fundo, todo mundo veio de um outro lugar, especialmente aqui em São Paulo. Se você encontra uma pessoa dessa em alguma dificuldade, sem dúvida nenhuma, procure o Centro de Referência e Atendimento a Imigrantes, que fica aqui no Distrito da Bela Vista, né? Bem próximo, na Rua Japurá, número 234, que eles vão poder orientar praticamente tudo que o imigrante precisar. Se você conhecer uma organização não governamental, uma entidade ligada à igreja que atende imigrantes, sem dúvida nenhuma, se preferir, encaminhe para esses lugares que também vai ser bem atendido. Mas antes de tudo, conversa, né? Bate um papo com essa pessoa e você vai perceber que não é nenhum extraterrestre. Legal. Guilherme, quem quiser entrar em contato com a coordenação de políticas para migrantes da Prefeitura de São Paulo, tem um e-mail para deixar com a gente? Sim, o e-mail é migrantes@prefeitura.sp.gov.br. E você, tá bom. E também tem um Facebook. Também temos uma página no Facebook. facebook.com /CPMIG, né? Ali nós divulgamos todas as ações que a gente faz ligadas à migração aqui na cidade.
Perfeito. Obrigado pela participação. Volte mais vezes à TV agradeço. Câmara Obrigado. São Paulo. Muito obrigado. Bem, Espaço Livre de hoje fica por aqui, mas nós vamos continuar a falar dos assuntos importantes no seu dia a dia. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.